Você é um vendedor experiente. O mercado está aquecido, sua empresa tem produtos de qualidade, a sua tabela de preços nunca teve tão atraente. Você tem todas as condições que o vendedor necessita para deslanchar nas vendas. Mas isso não acontece. Por quê? Antes de responder o que você pode fazer para vender mais, eu quero falar de alguns inimigos que podem impedir você de usar todo o seu potencial, de realizar grandes negociações e estar na lista dos campeões de venda. O primeiro inimigo é o desânimo. Muita coisa que vale a pena ter exige paciência, exige perseverança. Nenhum vendedor fecha um grande contrato na primeira vez em que senta à frente do seu cliente. É preciso superar os seus momentos de desânimo para aperfeiçoar os seus dons. Deus nunca dá um sonho se você não tiver os talentos, as habilidades, a personalidade para que possa torná-lo realidade. Mesmo que você esteja se sentindo desanimado para visitar um cliente, você deve visitá-lo. Faça o que precisa ser feito, não importando o quão difícil seja, pois assim o desânimo não terá chance de destruir o seu potencial. Lembre-se, o melhor antídoto para o desânimo é a sua esperança. O segundo inimigo são as opiniões dos outros. Quantos de nós compartilhamos grandes ideias com amigos somente para escutá-los dizer muitas razões pelas quais não funcionarão? Essas opiniões nos levam a abandonar as nossas ideias porque nós desejávamos simplesmente a sua aprovação. Então, não permita que as opiniões dos outros influenciem as suas decisões. Pessoas que você pensava estarem com você se tornarão contra você e destruirão aquilo que você vem se esforçando em realizar, porque eles não suportam o sucesso dos outros. Quando você não está vendendo nada, você não é um problema para eles. Mas quando começa a se destacar como um dos melhores, então você começa a atrair a atenção dos outros. As pessoas não se preocupam com você até que comece a fazer algo realmente grande. A dica é: afaste-se dos seus opositores e não perca um minuto sequer do seu precioso tempo discutindo com eles. A oposição é a prova de que você está nadando e não boiando. O terceiro inimigo são as nossas distrações. Todos nós já tivemos a experiência de estar à frente de um colega e dizer para ele: esqueci o que eu ia te falar. Tínhamos um motivo quando resolvemos procurá-lo, mas algo entre a nossa decisão de ir e o momento em que chegamos desviou a nossa intenção. Então, você tem que ter muito certo na sua cabeça que tudo aquilo que não ajuda o seu desenvolvimento pode atrapalhá-lo. Muitas vezes, temos que retroceder e quando fazemos isso, não poderemos recuperar o nosso tempo, nem o nosso esforço que desperdiçamos estando distraídos. Para aumentar as suas vendas, você deve permanecer concentrado na sua meta e evitar distrações através da sua disciplina. O quarto inimigo é o sucesso. Quando terminamos um trabalho, podemos nos acomodar por pensarmos que chegamos ao fim. Por exemplo, algumas pessoas passam a vida inteira como supervisor de vendas, sendo que a sua capacidade seria para diretor comercial da empresa. Então, você deixa de aproveitar muito do seu potencial porque parou a obter um sucesso preliminar. Assim como um atleta, que pode sacrificar um novo recorde olímpico simplesmente por já estar satisfeito em ser campeão dos 100 metros rasos. Veja que o falso orgulho que sentimos em um determinado momento pode prejudicar o nosso potencial, dando-nos a ilusão de que chegamos ao topo. O melhor que você tem a fazer é esquecer o seu sucesso e procurar criar um outro. O outro inimigo, o quinto inimigo, são as regras. As regras também são muitas vezes inimigas do nosso potencial, porque são cheias de segurança. Não precisamos pensar quando fazemos algo que sempre fizemos. Tampouco somos estimulados a crescer, a sermos criativos, porque nossas novas ideias podem interferir no modo convencional das coisas. Lembre-se, não importa se o sistema atual de vendas da sua empresa é bom, pois vai haver sempre uma maneira melhor de fazê-lo. Use a sua imaginação.
É hora de tentar algo diferente, é algo de ser inovador naquilo que você faz. A liberação de todo o seu potencial para uma boa negociação exige de você que você vá além das tradições. Por isso, para aumentar a sua venda, você deve estar disposto a trocar as regras ineficazes por novos métodos. Bem, agora que nós já falamos de alguns dos inimigos que fazem você perder vendas, vamos falar um pouco dos diferenciais que farão de você um vendedor de sucesso, farão com que você melhore os seus resultados. O primeiro diferencial do campeão de vendas é a criatividade. Quando você trabalha com alegria, com bom humor, com entusiasmo, libera em você o seu lado mais criativo, o seu lado mais inovador. E olha que hoje nós estamos precisando de muita criatividade para encantar o nosso cliente. E muitas vezes essa criatividade passa pelos pequenos detalhes. Quando eu viajo, eu gosto de trocar cartão com as pessoas. Mas normalmente essas pessoas estão sem cartão e me dão várias desculpas. Ou elas esqueceram, ou acabaram seus cartões, ou não deu tempo de fazer um novo, saiu correndo do escritório e acabou deixando, enfim, coisas assim. Mas às vezes que eu consigo receber algum cartão, eu pego cada um que você nem imagina. Então, eu resolvi trazer um modelo muito criativo que eu vi que pertence a um dos maiores vendedores dos Estados Unidos. E esse cartão era mais ou menos assim. Observe que na parte da frente do cartão aparece o nome dele, a sua profissão, seu endereço, mas perceba que o telefone está no verso. Quando você vira o cartão, o nome dele está figurando entre várias lideranças mundiais. Uma vez perguntaram por que o nome dele está entre esses líderes mundiais. Por duas razões. A primeira razão, porque quebra o gelo no primeiro contato. Como é bom ter como se aproximar das pessoas e deixar a sua marca. A segunda, porque serve para lembrar que através de uma estratégia de vendas bem aplicada, você pode chegar lá no topo. Pense comigo. Onde estariam esses líderes se eles não tivessem a habilidade de vender a própria imagem? Um campeão de vendas também precisa vender a própria imagem, a imagem da sua empresa. Agora, analise esses nomes e veja que relação eles têm com o sucesso em vendas. Que associação nós podemos fazer para vendas? Um campeão de vendas deve ser disciplinado como um russo. Persuasivo, ter o poder de convencimento que tem o presidente dos Estados Unidos. Ser um diplomata, um conciliador como o presidente da França, fiel como o Papa, organizado como o presidente alemão, enfim, confiante como a rainha da Inglaterra. Observe como coisas simples podem fazer a diferença. Portanto, esteja atento para perceber o que os outros não percebem e usar toda a sua criatividade. O segundo diferencial do campeão de vendas é o preparo. Para você estar preparado, você tem que estar sempre se preparando. Vou dar um exemplo para você. Um lutador de boxe bem preparado, ele sabe que quando ele é atingido pelo seu adversário, ele precisa recuar. Por que ele precisa recuar? Porque é nessa hora que instintivamente ele parte para cima do adversário. Ele diz, eu estou bem, deixa comigo, deixa que eu pego ele. Só que nesse exato momento, ele está abalado psicologicamente. E na tentativa de golpear o seu adversário, é então que ele abre a sua guarda e ele vai a nocaute. Eu já vi alguns lutadores tão atordoados que não sabiam dizer em que cidade estavam, mas continuavam dizendo que estavam bem. Agora você